pessoal, tudo bem? Voltando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? Tô muito feliz já com tanto de inscrito que eu tô conseguindo. Isso é sinal que a gente tá começando um trabalho com compromisso, né? E tudo que eu procuro trazer para vocês, né? Esse pouco tempo que eu tô com o meu canal, é tudo histórias da minha vida, testemunho da minha vida, tudo que passei. Dei uma abreviada, né? Porque senão ia ficar os vídeos muito longos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer vou pegar um pouquinho de cada um e resumir e fazer um vídeo para vocês hoje, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, né? Porque isso ajuda também a chegar em mais pessoas, né? O canal é novo, mas eu já tô vendo que já tem muitas pessoas que já estão que já tá servindo para alguma coisa a minha história de vida. Já tem gente me chamando no particular, mandando mensagem no privado, contando um pouquinho da sua história também, que tem passado. Então isso é muito bom, é sinal que a gente está no caminho certo. Então, pessoal, vamos lá. Vou pegar um pouquinho de cada. Como eu já falei para vocês no primeiro vídeo, eu casei muito nova, casei com 16 anos. Casei porque eu quis, né? Porque já vieram perguntar, mas você casou porque estava grávida, porque foi forçado? Não, não casei grávida, não casei forçado. Casei porque eu quis, livre espontânea vontade. Casei nova, casei, 16 anos. Hoje tô com 37, eu falei que tava com 38, é que eu já vou fazer 38, mas tô com 37 anos, né? E a história da minha vida, né, um pouco, eu contei das gravidezes. Ao decorrer, eu vou contando testemunho para vocês da parte da depressão, que foi quando mataram meu pai, que piorou, dos partos complicados que eu tive. Gente, eu tive depressão pós-parto, sabe? Que nem meu primeiro filho, o Augusto, eu não conseguia amamentar ele, eu via bicho nos meus seios, por causa da depressão. Eu não conseguia cuidar dele, minha mãe me ajudou muito. Precisei da minha mãe, do meu lado, do meu esposo, família, né? E é onde eu falo, todos os problemas que a gente passa na vida, todos, não tem coisa melhor do que a gente ter pessoas do nosso lado positiva, família que tá ali lado a lado, sabe? Ajudando você a enfrentar. Porque às vezes tem pessoas que é melhor nem estar do nosso lado num momento difícil. Porque tem gente que em vez de ela ajudar, ela atrapalha. Mas tem aquelas pessoas que ela vai te dar a mão, vai falar assim pra você, não é passar a mão na sua cabeça, porque não existe passar a mão na sua cabeça, mas é se colocar no teu lugar, entender que ela também é ser humano, que um dia também ela vai precisar de alguém pra estar ali, né? E eu tive essas pessoas do meu lado, graças a Deus, eu tive meu marido, eu tive minha mãe, eu tive minhas cunhadas, eu tive apoio. Só que na parte da depressão, foi só eu e Deus. E é o que eu quero falar hoje um pouquinho pra vocês. A depressão, ela é algo muito individual. Porque quando a pessoa assume que ela tem a depressão, é porque ela já está no estágio da depressão devastador, sabe? Porque ela já não aguenta mais, ela já não suporta mais, então ela pega e assume aquilo. No meu caso, eu demorei muitos anos, sabe? Para falar assim, realmente eu tenho depressão e eu preciso me cuidar. E tem gente que não assume, que ela vai viver o resto da vida dela para falar que não tem depressão, e tem. Isso para homem, para mulher, e tem. Porque a depressão ela vem silenciosamente. Quando a gente menos espera, aquele sentimento de tristeza invadiu a nossa alma, é um vazio que não sai da gente e a gente fica sem entender. Você perde o prazer pela vida, você perde o prazer por tudo. Sabe assim, você tem todos os motivos para ser feliz, todos os motivos para estar bem, mas você não consegue. E ainda você se cobra porque você se sente ingrata de você não estar conseguindo alcançar a expectativa das pessoas. Porque as pessoas que estão ao seu redor, ela faz de tudo para te levantar. Só que você não consegue. Sabe? Não consegue. A partir do momento que você fala assim, ó, eu vou cuidar de mim, que você se olha no espelho e você fala assim, agora eu vou cuidar de mim. Aí você consegue. Porque é uma luta você constantemente, é você com você. É uma luta com a tua mente, com teus pensamentos, com o seu coração. É uma luta constantemente, sabe? Ela é devastadora. A depressão ela é devastadora. Ela consegue tirar o teu prazer da vida, a tua alegria. Você pode ter marido, pode ter filho, pode ter dinheiro, pode ter carro, você pode ter tudo. Você sente um vazio que não tem explicação. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês um pouquinho hoje é do quê? Quando você começar a sentir algo, você se conhece, cada ser humano se conhece. Eu era muito nova, tinha 16 anos, né?
casei nova, fui tendo os filhos, passei um monte de problema nas minhas gravidez, como eu contei pra vocês, né? E o que acontece? Eu fui empurrando com a barriga, fui vivendo, fui sobrevivendo, porque os dias amanhecia, eu tava acordada, eu tinha que sobreviver. Eu tinha que me rastejar. Eu desenvolvi uma doença, gente, de autolimpeza. Eu ficava limpando a minha casa até 3, 4 da manhã. Eu não deixava meu marido dormir, porque eu queria minha casa impecável. O meu filho, os dois mais velhos, sofreram na minha mão, porque eu não deixava eles brincar no chão, sabe? Era aquela coisa de subproteção. Minha casa era um brilho. Você podia, sabe, entrar naquele tapete branco, colocava, limpava, peguei e desenvolvi isso. Por quê? Porque eu queria achar um jeito de fugir da minha dor. Então, tudo que você imaginar, eu tentava fugir da minha dor. Então, o que eu fazia? Eu pegava e ia fazer faxina, ia limpar. Casei muito nova e não tinha experiência de vida nenhuma. Eu amadureci que nem uma fruta que você pega e coloca jornal nela, enfia no forno e fala assim, ó, essa fruta demoraria 10 dias para amadurecer. Mas eu colocando jornal nela e botando no forno, 2 dias ela vai estar boa. Foi o que aconteceu comigo. Eu amadureci à força. Eu tive que passar. Eu tive que aprender, eu tive que chorar. Muitos momentos da minha vida eu achava assim que era o fim. E não era fácil, não era fácil. Veio o síndrome do pânico junto, veio a depressão, veio a fobia. Eu não consigo até hoje entrar dentro de um banco e ficar lá dentro, eu começo a passar mal. Quando eu passo aquela porta giratória, eu passo mal. Mas eu já tive muitas superações, sabe? E nunca fui sozinha. Sempre com Deus. Quando você se apega com Deus, a sua fé, ela te levanta. E uma coisa que eu fiz na minha vida, que hoje eu me arrependo muito, mas eu tive que passar, era reclamar. Eu reclamava muito, porque eu não aceitava aquilo ali que eu estava passando. Eu não aceitava ter perdido meu pai. Eu não aceitava que uma pessoa boa, que nem meu pai era, fosse morto na mão de bandido. Eu não aceitava que eu podia ter problema na minha gravidez. E por que eu tinha que viver praticamente no hospital, e em casa, e de cama. E meus filhos nascer prematuro, depois a depressão vinha, eu não conseguia amamentar nenhum dos meus filhos. A única que eu consegui amamentar foi a Alice, que é a última. Isso porque eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, ajuda então, já que eu não tive nenhum parto bom, que eu tive depressão em todos, e eu não consegui amamentar. O Senhor me deu a Alice, né, depois de 5 anos que meu esposo operou, ajuda então que nem um ano, pelo menos um ano que ela mame no peito, né, que era meu sonho. E Deus fez isso. No dia do aniversário de 1 ano da Alice, ela parou de mamar. Foi muito engraçado. Porque eu falei, eu tinha esquecido que eu pedi 1 ano. E no dia do aniversário dela de 1 ano, que eu fui pra ela pra mamar, ela não quis mais. Aí eu lembrei do que eu pedi pra Deus. E o que você pede pra Deus, gente, é perfeito. Deus, ele não faz nada fora do lugar. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que demora a gente aprender que a gente tem um Deus, que a gente tem um Pai lá no céu, e que antes da gente tentar resolver alguma coisa com a nossa mão, a gente bate o nosso joelho no chão e conversa com Ele. Porque Deus, ele tá pronto para nos ouvir a todo instante, 24 horas por dia. Mas sabe qual é o erro do ser humano? A gente quer buscar ajuda em outro ser humano. Isso é bom se a gente busca ajuda em um profissional. Porque ele trabalhou, ele estudou para isso, ele se formou para isso. E ele vai conseguir te entender muitas das vezes. Outras das vezes não. Entendeu? Outras das vezes você vai ter que entender a voz de Deus falando com você e te direcionando os caminhos. Então o ser humano, ele é o quê? Ele é carne, ele é espírito, ele é alma. A gente tem que cuidar da nossa carne, a gente tem que cuidar da nossa alma e a gente tem que cuidar do nosso espírito. E muitas das vezes a gente quer cuidar do quê? Só carne, só daquilo que a gente vê. O ser humano pega e fala assim, eu preciso de uma casa nova, um carro novo, dinheiro no banco porque eu vou ser feliz. Aí ele tem tudo isso e ele não é feliz. Aí eu preciso daquilo que eu vou ser feliz. Ele consegue, ele não é feliz. Ele faz faculdade, ele consegue tudo que ele queria, mas ele não é feliz. Por quê? Porque tem um vazio lá dentro dele que se chama alma. A alma grita, ela clama, ela pede por algo espiritual que só Deus pode preencher. É só Deus que preenche esse vazio. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês hoje? Hoje esse vídeo vai ser um pouquinho de cada coisa. Eu vou entrar em cada assunto que for vindo, eu vou entrando pra vocês. O que eu quero falar pra vocês hoje? Tá sentindo alguma coisa diferente? Percebeu que você tá estranho? 1 dia, 2, 3? Dependendo da situação é normal. Mas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, não é normal. Você começar a sentir uma tristeza. Você tá no meio das pessoas, vem aquela tristeza do nada. Você tá fazendo aquilo que você gosta, vem aquela tristeza do nada. Vem aquele vazio. Vontade de chorar do nada. Angústia do nada. Irritabilidade.
sabe, inquietação, procure um profissional. Ora, põe tua vida na mão de Deus e procura um médico. Por que eu falo isso pra vocês? Eu nasci num lar cristão, desde berço, desde o ventre da minha mãe. Eu me batizei com 12 anos de idade. Eu sirvo a Deus, mas eu não consegui só com a minha fé me libertar e sair fora das crises depressivas. Por quê? Porque eu não entendia. A fé, ela direciona para o nosso espiritual. Só que você tem a sua carne, o teu material. E eu tenho que, depois de anos, gente, muitos anos, tem 2 anos mais ou menos que eu fui entender isso. Olha o tanto de sofrimento, à toa, porque eu poderia ter procurado ajuda antes, mas não procurei. Então por isso que hoje eu dou meu testemunho para vocês. Você que está aí do lado da telinha, que está passando alguma coisa, não hesite de procurar um profissional. O profissional, ele estudou para isso, ele vai te ajudar. Então a depressão, você cura ela, sai de crise e se ajuda de 2 jeitos. Você cuidando da tua alma, do teu espírito, e você cuidando da tua carne. A alma, quem cuida é as suas orações, a sua fé, você e Deus. Mas a sua carne, você precisa de ajuda de um especialista, de um profissional, de pessoas que estudou para isso. Porque eles sabem como lidar com aquilo. E eu tinha tanta coisa na minha mente, no meu coração, um peso que eu carregava, que eu não sabia para onde direcionar aquilo, gente. E quando eu procurei a ajuda de um profissional, tudo se alinhou. Porque a minha fé, e sabe o que acontecia ainda? Eu me frustrava, porque eu pensava assim, eu não tenho fé suficiente. Porque como que uma pessoa que é cristã, conhece o amor de Deus, conhece tudo, não consegue se libertar desses sentimentos? Eu não tenho fé. E aí eu comecei o quê? Me auto-sabotar até a minha parte da minha fé. A minha parte de servir a Deus. Só que quando foi um dia, eu estava trabalhando no hospital psiquiátrico, que Deus permitiu de entrar nesse hospital para poder eu ver o que era as pessoas com depressão. Gente, ali eu aprendi tanto. Eu abraçava os pacientes. Eu tinha amizade com os pacientes, sabe? Era a coisa mais gostosa. Tinha paciente lá que conversava comigo, tia, eu quero um abraço. Eu abraçava, porque pra mim era pessoas que precisavam de um carinho, sabe? E ali dentro eu aprendi muito. E eu entendi que eu tive que passar ali dentro daquele lugar, quase 2 anos trabalhando. Por quê? Porque eu tinha que ver de frente o que uma depressão faz com o ser humano. O que problemas psicológicos faz com o ser humano. E eu falei pra Deus, meu Deus, eu não quero ficar assim, me ajuda. E quando eu entrei pra trabalhar nesse lugar, gente, eu tava no pico terrível da depressão. Sabe aquela parte que quem tem depressão sabe, que você já não suporta mais estar no mundo. É sofrimento viver. Você abriu o olho, é sofrimento. Você queria evaporar do mundo, sabe? Sumir. E eu comecei a trabalhar logo no hospital psiquiátrico. Hoje eu entendo que Deus me colocou ali dentro, né? Foi uma passagem que eu tinha que passar. E o que aconteceu? Ali dentro eu aprendi muito. Ali dentro eu aprendi muito com as pessoas, com os pacientes, com todos os profissionais que estivessem ali dentro. Na cozinha, eu amava trabalhar dentro da cozinha, sabe? De cozinhar pra eles, tudo. E o que aconteceu? Um dia eu lá dentro, trabalhando, eu não falei nem pra minhas colegas de trabalho nem nada, mas eu tava péssima, sabe? E eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Procura ajuda de um profissional. E eu olhei pro lado, eu não vi ninguém, aí veio de novo. Procura ajuda de um profissional. E eu vim pra casa, uma amiga minha, chama Adriana. Eu conversei com ela e ela falou pra mim, Lília, procura ajuda de um médico, você precisa de um médico. Eu contei pra ela o que tava acontecendo comigo, gente. Eu já tava ouvindo vozes, sabe? Tava no estado da depressão, assim, terrível, que você... parecia que você ia pirar, sabe? Surtar. E ela falou comigo e eu fui procurar ajuda de um profissional. No começo eu não dei muita atenção, eu falei, isso não vai virar nada, não vai me ajudar em nada, já tô sofrendo mais de 20 anos, né, tal. Mas eu fui. Deus colocou um anjo no meu caminho. Deus colocou um médico que ele é ser humano, sabe? Que ele se coloca no teu lugar, que ele sente a tua dor. Que quando você começa a conversar com ele, ele consegue te passar uma paz, uma calma. Ele entra dentro da parte da Bíblia e vai falando com você como Jesus faria, sabe? E aquilo ali foi me dando força, e eu fui fazendo terapia, e eu fui passando com ele mais de 1 ano de tratamento, ainda tô em tratamento, e foi me dando força, foi me ajudando. E aí eu entendi o porquê que eu precisava de uma ajuda de um profissional depois de tantos anos lutando com a depressão sozinha. Sabe por quê? Porque quando foi um dia, depois que eu comecei esse tratamento, uns 3 meses depois,
foi quando eu passei o outro baque da minha vida, que foi quando eu perdi a minha irmã. Eu sempre tive medo da morte, mas não é medo, sabe? Não é assim, eu não quero morrer, não. Eu nunca quis ver pessoas mortas, eu nunca quis ir em cemitério, essas coisas eu não gosto. Então, o que eu fazia? Eu fugia. Tudo que era falava de morte, cemitério, eu fugia. Mas quando foi um dia, o meu cunhado me liga e fala, Lília, sua irmã tá passando mal. Eu peguei o carro, fui até a casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, gente, minha irmã não tava passando mal. Quando eu ajoelhei no chão que eu vi minha irmã já tava sem vida. Minha irmã já tava morta, sem vida. E ali eu me deparei com uma cena que eu nunca imaginei que eu ia me deparar. Sabe? Eu nunca imaginei que eu ia me deparar com aquilo. Porque eu sempre fugi disso, de uma realidade que eu sei que todos nós vai, mas eu sempre fugi. E quando eu vi aquilo, eu entrei em desespero. Eu pedia para Deus ressuscitar minha irmã, que nem ressuscitou Lázaro. Eu achava que Deus ia fazer essa obra, porque eu não aceitava como que ia perder uma pessoa de 34 anos. Minha irmã deixou 2 filhas pequenas, uma de 10 anos, uma de 3. Na época tinha 2, que tem 1 ano já que ela faleceu. E eu não aceitava. Então foi muito sofrimento, muito sofrimento. E eu lembro que eu no outro dia eu corri pro psiquiatra, corri chorando, gritando e falando com ele. Eu perdi minha irmã. Esse psiquiatra, gente, virou pra mim e falou assim, você perdeu quem? Eu falei, eu perdi minha irmã. Ele falou, você não perdeu ninguém. Ela não é sua, ela é dele, ela é de Deus. A gente não perde aquilo que não é nosso. Aí eu olhei assim, ele falou assim, você tem que ser grata a Deus pelo tempo que você passou do lado da tua irmã, desde pequena. Quantos anos ela tinha? Eu falei, 34. Ele falou, então vocês viveu 34 anos. Puxa da tua infância, o que vocês passaram junta, e o que vocês passaram depois, e guarda isso. Você tem que agradecer a Deus e ser grata. Porque todos nós temos um ciclo na vida. E o ciclo dela chegou. Então você tá aqui. Você não completou o teu, então você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Você não perdeu ninguém. E para sua irmã entrar no céu, ela tem que desencarnar da carne, porque carne não entra lá. Então ela tem que ir em espírito. Então você faça por onde um dia ir lá encontrar com ela. Gente, quando eu vi isso do psiquiatra, eu parei de chorar. E eu entendi ali que tudo na vida da gente tem um propósito, sabe? Que tudo é uma missão. E essa morte da minha irmã, né? Que hoje eu entendo que não é morte, que é vida. Deus me deu uma visão um dia antes, sabe? Eu vou contar pra vocês aqui. Eu tive uma visão que eu tava num jardim muito lindo, muito lindo, muito lindo. E quando eu chegava naquele jardim, eu olhava pro céu, tava uma tempestade muito grande. Uma tempestade muito grande vindo. Só que aí eu ouvi uma voz que falava pra mim assim, foca na luz. Só que eu olhava, eu não via luz nenhuma, mas de repente quando eu olhei, começou a vir uma luz bem longe. Quando eu olhava aquela luz, eu focava na luz e esquecia a tempestade. E quando eu foquei na luz, a luz foi abrindo, abrindo, e quando eu olhava, eu vi um pedaço do céu. E eu via passando um anjo, passando outro, passou 3 anjos. E depois passou 2 cavalos, com um cavaleiro em cima, segurando tipo um bastão, que eu não sei o nome daquele negócio. E depois eu vi uma carreata passando, sabe? Assim, 2 cavalos com uma... Como que é o nome daquele negócio? Uma carruagem. Muito linda, que na Terra não existe. E na visão eu falava assim, eu quero estar aí. Eu gritava, eu quero estar aí, eu quero entrar aí, eu quero estar aí, porque era muito lindo. Então eu falava, eu quero estar nesse lugar. E eu acordei muito feliz, eu falava, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar. Mas o que aconteceu? Eu contei a visão para um monte de pessoas da minha família. Ninguém interpretou a visão. Aí falou, ai que lindo, foi um pedacinho do céu, legal, tal. Mas quando foi 11 horas da noite, mais ou menos, eu contei pra minha irmã, na sexta-feira. Eu contei, eu falei, Fih, eu tive uma visão assim, assim. A minha irmã foi, gente, fez desse jeito. Ela pôs a cara assim no celular, ó. Falou assim, quem será que Deus vai recolher? Eu assustei e falei, não, Deus não vai recolher ninguém, não. É uma visão do céu, é vida, né? Eu falei, eu não tô preparada, porque eu sofri 20 anos pedindo a morte, e agora que eu aprendi a me amar e ver a vida, eu quero viver, cuidar do meu esposo, dos meus filhos, da minha família, das pessoas. Eu não tô preparada, eu não quero, não. Ela virou e falou assim pra mim, eu também não. Não tô preparada, mas se Deus quiser me levar, eu tô em paz. Vocês têm noção, gente, de você conversar com uma pessoa um dia antes, aliás, horas antes, a pessoa saudável, não tinha nada, 34 anos, nem dor de cabeça era raro ela reclamar, e no outro dia, 3 horas da tarde, você pegar a tua irmã já em óbito? Vocês têm noção da loucura que foi isso? Mas Deus pôs paz. A gente conseguiu passar essa tempestade. Entendi que chegou a hora da minha irmã, entendeu? Assim como chega a minha, chega de alguém, chega de quem a gente ama.
mais um motivo da gente cuidar e amar as pessoas enquanto tem vida, porque depois que morre não adianta chorar. E eu entendi porque que eu tinha que focar na luz. A luz era Jesus Cristo. Eu tinha que focar em Deus, porque o que a gente ia passar não era fácil. E se eu focasse na tempestade, a tempestade ia acabar com a gente. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês hoje? Onde você tá focando? Onde você tá focando a tua vida? Na luz, que é Cristo? Ou na tempestade da tua vida? No desemprego, na angústia, na aflição, num casamento que não deu certo, num filho? No que você tá focando a sua vida? Você tá focando nas tempestades? Se focar na tempestade, a tempestade leva embora. Porque a gente não dá conta. A gente é ser humano, a gente cansa, a gente não sabe lutar. E a gente só dá cabeçada. Mas se você focar na luz, que é Cristo, você vai passar? Vai. Porque Deus ele não veio aqui prometer pra gente só bênção. Deus ele veio prometer a vida eterna. A única promessa que Deus fez, se nós for fiel até o fim, nós vamos dar a coroa da vida eterna. O que Deus falou pra gente, pega a tua cruz e siga-me. Deus não falou pra gente, pega teu carro e me siga. Pega tua casa e me siga. Não. Pega seu dinheiro do banco e me siga. Não. Pega tua paz, sua alegria. Não. É difícil seguir Jesus. Não é fácil. Se fosse fácil, gente, nossa, entendeu? Seria maravilhoso. Seguir Jesus é muito fácil. Vamos embora. Não, não é fácil seguir Jesus. A gente paga um preço. Os profetas antigamente pagaram um preço. Teve gente que foi degolado. Entendeu? Mortos. Por quê? Porque seguiam Jesus. Só que a gente perde a nossa vida aqui e ganha a nossa vida lá no céu. Porque lá vai ser eternamente. Aqui tudo passa. Tudo passa nessa terra. Né? Não tem nada que não passa. Aqui tudo passa. Uma gestação passa. Um casamento passa. Tudo passa. Às vezes a gente pensa assim. Eu tô gestando uma criança. Quantos meses você tá? Tô de 1 mês. Daqui a pouco tô de 2. Quando você vai ver, tô de 9. A criança nasce. Mas para isso é um processo. Para essa criança ser gerada dentro do ventre da mãe, tem um processo. Cada dia a gente não vê, a gente só vê quando vai no médico, faz uma ultrassom, né? Só que cada dia que você pega e passa aquela gestação, o que acontece? É uma coisa nova, né? Um dia você vai e o médico fala pra você, hoje só tá o coraçãozinho batendo, ainda não tem formato nenhum, mas o coração tá aqui. No outro dia você vai, já formou as mãozinhas, os pezinhos, tudo, você vai vendo. No outro dia você vai e descobre o sexo da criança. É uma emoção muito grande para quem é mãe, para quem é pai. E seguir a Deus é a mesma coisa. É um processo, é uma gestação, mas é espiritual. Vai ter dia que você vai começar a conversar com Cristo. Nossa, você vai sentir que Deus pegou você no colo, que foi uma glória, que Deus visitou a tua alma. Você vai falar assim, meu Deus, eu quero isso para mim todos os dias. Mas é uma gestação. Vai ter dia que você vai orar e você vai achar que Deus não te ouviu. Mas ele te ouviu. Mas você vai levantar e vai falar assim, eu tô sozinha, Deus não me ouviu. Porque eu não tô conseguindo entender nada que tá acontecendo na minha vida. Porque aprenda uma coisa, quanto mais você segue os passos de Jesus, mais problema na tua vida aparece. Por quê? Porque Deus vai testando a nossa fé. Deus vai testando a nossa comunhão, a nossa fidelidade com Cristo. Deus é ruim? Não. Ele não é ruim. Mas por que ele prova o povo? Ele prova o amor. Porque ele tem que provar para o adversário a nossa fidelidade com Cristo. Será que você está servindo a Cristo por algum interesse ou você está servindo a Cristo por amor a Cristo? Então Deus ele vai testar a gente. Todos os dias a gente passa por teste. Né? E ele cuida da gente, porque o pai cuida do filho. E ele cuida da gente. Então é uma gestação espiritual. Vai ter dia que essa gestação sua, você vai sentir que você já está quase chegando no limite de ter aquele parto material. Você já começou a sentir as dores do parto, vai para o hospital, ganha neném. Espiritual a mesma coisa. Vai ter dia que você vai falar assim, hoje eu estou sentindo mais perto de Deus. Por quê? Porque eu busquei, porque eu clamei, porque eu li uma Bíblia, porque eu ouvi um testemunho, eu ouvi um cântico, eu ouvi um hino. Porque a vida espiritual, a gente se enche conforme a gente vai buscando. Se você busca na tua vida, você tá com fome, você vai lá e come. Você satisfez a sua carne. A mesma coisa espiritualmente. Se você vai lá e se enche das coisas de Deus, você vai falar assim, eu tô satisfeita. É o óleo na botija, né? É o azeite na botija. Você vai encher aquela botija, aquele azeite. E você vai transbordar isso pro próximo. Agora, se você não se enche do que é de Deus, você vai ter o que para passar pro próximo? É coisas negativas? Palavras que não vai edificar? Coisas que não vai ajudar o teu irmão?
Às vezes eu costumo dizer assim, ó, o que a gente não tem que falar, a gente fecha a boca. Porque tem pessoas que às vezes em vez dela ajudar o próximo, ela coloca o próximo para baixo. Então esse tipo de gente precisa de ajuda, precisa de oração. A gente ora por eles, né? Mas tem pessoas que a gente tem que afastar e só orar. Porque é aquele tipo de gente que você tá querendo ajudar, tá querendo mostrar para ele o caminho e ele tá querendo te afundar. Eu aprendi uma coisa comigo no meu processo que eu passei. Tem alguém que tá precisando de ajuda, você passa, tá lá no buraco, você dá a mão. Se você vê que a pessoa tá fazendo de tudo pra sair de dentro do buraco, você continua segurando na mão dela e ajuda ela. Mas se a pessoa quer te levar pra dentro daquele buraco, você solta a mão dela e fala, ó, você vai sozinho. Porque tem muita gente que quer levar você pra dentro do buraco. E você não entende. E isso eu falo em geral, é família, é amigo, é dentro da igreja, é fora da igreja, é no seu ciclo de amizade, é em tudo. Tem pessoas que querem te levar pro buraco, que mostram uma coisa pra você, mas não é. Mas tem aquele que tá ali do teu lado, orando, buscando, dando a mão pra você. Vem! Esse é aqueles que Deus coloca do teu lado pra te ajudar, né? Porque Deus sempre coloca alguém do teu lado pra te ajudar. E hoje Deus fala assim pra nós, vamos focar na nossa vida, vamos focar no nosso espiritual, cuida do nosso material, mas foca no espiritual também, porque a gente não é só carne, a gente tem espírito, tem alma, e a gente precisa cuidar, tem que estar unido. Quando faz assim, ó, uniu perfeitamente, você vai entendendo. Deus, coloca a tua vida na mão de Deus, que Deus vai direcionando os caminhos pra você. Deus vai mostrando pra você assim, ó, meu filho, vem por aqui, não pisa ali não, que se você pisar ali você vai cair, você vai escorregar. Sabe qual que é a pior coisa do ser humano? Passar algum problema, correr pro outro pra pedir ajuda. A gente tem que correr pra Deus, bater nosso joelho no chão e falar com Ele, porque Ele ouve a gente. E às vezes, muitas das vezes, na hora do desespero, eu falo por mim mesmo. O que a gente pega e faz? Corre pra tentar resolver. Mas tem coisas que Deus coloca no nosso caminho que é pra ver se a gente vai se humilhar, se a gente vai até os pés dele pra poder pedir ajuda, porque Ele sabe de tudo. E Ele nos ajuda em tudo. Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu peguei um pouquinho de cada coisa pra falar pra vocês. Tudo que eu passei na minha vida, e passo até hoje, eu passo muita coisa. Gente, vocês não têm noção, mas eu vou passando pra vocês. Eu falo pra vocês, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria. Se não fosse um pouquinho da fé que eu tenho, eu não estaria aqui. Não fosse a minha família, eu não estaria aqui. Porque eu tenho uma família maravilhosa, esposo, filhos maravilhosos. Tenho minha mãe, tenho minhas tias, tenho minhas primas que me ajudam muito, né? Mais pra frente vou trazer o testemunho delas aqui pra vocês, que são muitos testemunhos lindos também, que Deus fez na vida delas, sabe? Mas eu falo pra vocês, a gente tem que focar em algo. O mundo tá tão difícil, né? Não é o mundo, as pessoas, né? Hoje em dia ninguém olha mais pra ninguém, é raro, né? Então vamos pegar aquelas pessoas que tá ali lutando, porque existe sim, existe o bem, existe a luta entre o bem e o mal, mas existe as pessoas boas que estão lutando, que amam o próximo. E vamos se ajudar, vamos fazer que nem efeito formiguinha, cada um fazendo sua parte, cada um olhando com um olhar de misericórdia para o outro, se colocando no lugar do outro, né? Às vezes a gente vê uma situação na nossa frente, em vez de julgar, para e pensa, e se fosse eu que estivesse passando por isso? Ninguém tem telhado de vidro, todos têm telhado de vidro, ninguém tem telhado que não é de vidro. Todos têm, uma hora alguém joga uma pedra, trinca, quebra. Isso quer dizer o quê? A uma hora acontece alguma coisa na sua vida que você vai precisar do próximo, você vai precisar de uma oração, você vai precisar de um amigo. Então, pessoal, vamos se ajudar, vamos olhar mais para o nosso irmão, vamos cuidar primeiramente de nós, para a gente conseguir cuidar do próximo. Ah, mas o mundo tá tão difícil, as pessoas tá assim, tá assim. Tá, mas deixa essas pessoas, você não precisa ser uma pessoa dessa. Você não precisa ser amargurado, você não precisa ser assim, né? E se chegar no momento da tua vida que você tiver mal, que tiver que chorar, entra pro teu quarto e chora, chora. Se você é homem, chora, se é mulher, chora. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não pode chorar, não. Pode, o choro lava a alma. O choro, ele desinflama dentro de você. Ele lava a tua alma. Deus, ele pega as tuas lágrimas. O choro é o momento de você se quebrantar para Deus. É o momento que Deus está falando assim para você, vem cá, meu filho. Deita aqui no meu colo, vem minha filha, deita aqui no meu colo. Eu sei o que você está passando, eu já fui aí na terra, eu já passei aí. Eu venci isso aí. Vocês vão vencer também. Sozinho a gente não dá conta, mas com Deus a gente vence. Então, se você precisar chorar, chora. Precisar desabafar, desabafa. Mas não fique, não mantenha nisso. No outro dia você levanta, sacode a poeira e vai embora. Mas aprenda a se conhecer. Hoje você não tá bem? Legal. Amanhã eu vou estar melhor. Eu falo, a gente pode cair, mas a gente não pode ficar no chão.
tá bom? E sabe quem é que nunca deixa a gente no chão? Deus. É o único que sempre nos levanta do pó, né? Ó, então eu falo pra vocês, vou ficando por aqui hoje. Em breve mais vídeo, tá? Agradeço já que eu tô com 151 inscritos, tô muito feliz, viu? Um beijo pra todos vocês, meus inscritos, os novos que vão chegando, né? Que nós temos uma longa caminhada aí. Tô muito feliz com esse propósito que eu tô fazendo aqui no canal, que eu todo dia antes de vir aqui pro canal, eu oro, intercedo, peço pra Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque eu quero ajudar vocês. E automaticamente ajudando vocês, vocês também estão me ajudando, porque eu também recebo a cura, né? Como eu falei, também faço tratamento até hoje, vou fazer até o dia que eu achar que é necessário. E vou passando para vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijo, que a paz do Senhor Jesus Cristo fique no coração de todos, tá? Que Deus abençoe vocês e que cada dia que passe mais, vocês consigam entender, né? O quanto Deus ama cada um de vocês. Que vocês possam sentir o abraço de Cristo, tá bom? Deus abençoe, curte, compartilha, deixa um joinha aí pra nós, tá bom? Deixa um comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum vídeo que vocês quiserem que eu faça, pode perguntar, deixa nos comentários que eu vou ler e falo pra vocês também, tá? Um grande abraço pra vocês. Beijo, ficam com Deus. Até o próximo.